História da Sexualidade, volume 2, o uso dos prazeres. Nós estamos fazendo a leitura do capítulo 1, a problematização moral dos prazeres, em que Michel Foucault coloca algumas categorias. Primeiro, os afrodisia, segundo, creses, terceiro, encrateia e o quarto, liberdade e verdade, que é o sofrosoné. Hoje nós estamos no encrateia. É importante observar que para entendermos História da Sexualidade, essa obra prima de Michel Foucault, dividida em 3 volumes, é necessário entendermos também a Antiguidade Clássica na Grécia e Roma também. Então, tudo que a gente puder buscar de material sobre como se organizavam essa sociedade vai nos ajudar na compreensão do volume 2, que é o que nós estamos fazendo de toda a obra. Fique agora então com os slides, com a narração que a gente traz nesse formato de vídeo. Continuando o capítulo 1, a problematização moral dos prazeres, nós temos aí as 4 divisões: afrodisia, creses, encrateia, liberdade e verdade. Nós estamos no 3, encrateia, que vamos ver hoje. Foucault coloca, então, essa distinção entre a interioridade da moral cristã e uma exterioridade de uma moral pagã, né? Como ele está analisando a antiguidade clássica na Grécia, ele vai, então, falar dessa exterioridade de uma moral pagã. O que se chama interioridade cristã é um modo particular de relação consigo que comporta formas precisas de atenção, de suspeita, de decifração, de verbalização, de confissão, de autoacusação, de luta contra as tentações, de renúncia, de combate espiritual. É aquele controle da moral cristã na sexualidade de uma forma muito rígida, numa censura que se coloca. E aí ele coloca aqui, e o que é designado como exterioridade da moral antiga implica também o princípio de um trabalho sobre si, mas sobre uma forma bem diferente. Esse trabalho de si é a história da sexualidade vai ser pautado em cima dele. E então nós temos que esse trabalho sobre si, que é essa exterioridade, que é essa encrateia que nós vamos ver logo adiante, é praticado na Grécia. Então é de uma forma diferente daquela da interioridade cristã. Então, é preciso fazer uma reestruturação das formas da relação consigo e uma transformação das práticas e das técnicas sobre as quais essa relação se apoiava. E aí, um termo é utilizado na língua clássica para designar essa forma de relação consigo, essa atitude que é necessária à moral dos prazeres e que se manifesta no bom uso que se faz dele, que é encrateia. Então, encrateia é o bom uso dos prazeres. Se nós vimos lá que os afrodisias são os atos sexuais, afetivos e tudo mais, depois nós vimos a creses, que seria a colocação em ação, a colocação em uso. Agora nós temos aí a encrateia, que é o bom uso, é o controle, e está ligado diretamente a sofrosuné, que é a liberdade e a verdade. Então, Foucault coloca, né, que há 4 virtudes fundamentais: sabedoria, coragem, justiça, temperança. E a temperança, sofrosuné, é uma espécie de ordem de império, como os cais em Crateia, sob certos prazeres e desejos. Então, a temperança é aquilo que vai estar na moral grega como uma busca desse controle desses prazeres. A encrateia se caracteriza, sobretudo, por uma forma ativa de domínio de si que permite resistir ou lutar e garantir sua dominação no terreno dos desejos e dos prazeres. Continuando na definição de encrateia,
A encrateia, com seu oposto, a crasia, se situa sobre o eixo da luta, da resistência e do combate. Ela é comedimento, tensão, continência. A encrateia domina os prazeres e os desejos, mas tem necessidade de lutar para vencê-los. A encrateia é a condição da sofrosuné, a forma de trabalho e de controle que o indivíduo deve exercer sobre si para tornar-se temperante. E aí ele vai dividir em 5 tópicos, né, para explicar melhor essa encrateia. Primeiro ele diz que esse exercício da dominação implica, em primeiro lugar, uma relação agonística. A relação com os desejos e com os prazeres é concebida como uma relação de batalha. Depois, no 2, ele diz que essa relação de combate com os adversários é também relação agonística consigo mesmo. E aí, o que nós vamos entender por essa relação agonística, né? Que se refere à agonística grega em seu aspecto desportivo ou retórico, que argumenta intensamente, que é combativo. Então, a agonística diz respeito à questão da posição dos gregos antigos com conhecimento, que se dá a partir de um movimento duplo entre acessar e superar os saberes. Então, tá aí nessa medida aí do combate, da luta que se estabelece. Então, no primeiro, é uma relação agonística com os próprios prazeres, né? De combater e controlar os próprios prazeres. Na segunda, é uma relação consigo mesmo. Então, se volta para o sujeito. No terceiro tópico, ele diz que uma tal atitude polêmica a respeito de si tende a um resultado que é naturalmente expresso em termos de vitória, e essa vitória mais bela, dizem as leis, do que aquelas da palestra e dos concursos. Acontece de essa vitória ser caracterizada pela extirpação total ou pela expulsão dos desejos, mas é muito mais frequente que ela seja definida pela instauração de um estado sólido e estável de dominação de si sobre si. A vivacidade dos desejos e dos prazeres não desaparece, mas o sujeito temperante exerce sobre ela um domínio suficientemente completo para nunca ser levado pela violência. Então, nós temos aí o que Foucault chamaria de um poder disciplinar, né? Um controle. Isso daí está perpassado em toda a obra do Foucault, na questão da genealogia do poder. O indivíduo deve instaurar uma relação de si para consigo que é do tipo dominação-obediência, comando-submissão, domínio-docilidade, e não como será o caso na espiritualidade cristã, uma reação do tipo elucidação-renúncia, decifração-purificação. É o que se poderá chamar de estrutura e-autocrática do sujeito, na prática moral dos prazeres. E aí, no quarto, ele desenvolve essa forma autocrática, é desenvolvida seguindo vários modelos. Assim, em Platão, o da equipagem com seu cocheiro, e em Aristóteles, o da criança com o adulto. Nossa faculdade de desejar deve conformar-se às prescrições da razão. Como a criança, deve viver segundo os preceitos de seu pedagogo. Mas ela é, sobretudo, relacionada a dois grandes esquemas: o da vida doméstica e também ao modelo da vida cívica, para definir a atitude de temperança. Então, a atitude da temperança está ligada à casa e à cidade. Como se organiza uma casa, como se organiza uma cidade, é a mesma forma como se vai buscar a temperança. E aí, por fim, ele coloca o quinto tópico, né? Para uma luta dessa natureza, os exercícios são necessários. A metáfora da justa, do combate esportivo ou da batalha não serve simplesmente para designar a natureza da relação com os desejos e com os prazeres, e a sua força, sempre pronta à sedição e à revolta. Ela se refere também à preparação que permite sustentar esse confronto corpo e alma. Aqui eu coloquei, né, corpo e alma, porque vão ter exercícios mesmo do corpo, né, que ele vai colocar aqui nesse próximo slide, como a ascese sob diferentes formas: exercícios de meditação, provas de pensamento, exame de consciência, controle das representações e tornar-se-á matéria de ensino.
e constituirá um dos instrumentos essenciais da direção de almas. Então, todas essas práticas de exercícios gregos eram muito ligados com o corpo, né, com a atividade física para assegurar esse controle, assegurar a direção de si mesmo, exercer a gestão da própria casa, participar do governo da cidade, são três práticas do mesmo tipo. Então aqui ele resume, né, tanto a direção de si mesmo, que é a encrateia, exercer a gestão da própria casa, que nós vimos lá, né, o doméstico, e depois participar do governo da cidade. São as três práticas do mesmo tipo. E por fim, então, mas para o pensamento grego da época clássica, a ascética, que permite constituir-se como sujeito moral, faz parte integrante até em sua própria forma do exercício de uma vida virtuosa, que é também a vida do homem livre no sentido pleno, positivo e político do termo. Então, essa encrateia era feita, né, e participada e elaborada pelos homens livres. A questão ainda da escravidão na Grécia também vai entrar aí nesse contexto. É isso que nós temos o que falar a respeito da encrateia. Por fim, a referência bibliográfica da obra que estamos utilizando, História da Sexualidade 2, o uso dos prazeres. Estamos usando a 6ª edição da editora Paz e Terra. E assim nós trazemos mais um capítulo da História da Sexualidade, volume 2, o uso dos prazeres. Estamos aí lendo a problematização moral dos prazeres, que é o capítulo 1. Em breve vamos terminar, trazer a última parte. E assim nós estamos aí numa rotina agora de toda sexta postar o vídeo referente à história da sexualidade. Não deixe de acompanhar, dê o seu like, se inscreva no canal para o trabalho crescer e qualquer comentário, qualquer contato conosco, nosso e-mail é intertextopassos@gmail.com.